Olá, pessoal. Esse vídeo tem a intenção de apresentar de maneira bastante breve o processo de revisão do Plano Anual de Trabalho 2021, o nosso PAT, a partir das orientações recebidas no último período. De maneira bem resumida, as etapas pelas quais a construção do Plano Anual de Trabalho passam são essas que estão em tela. Na primeira etapa, nós fazemos o planejamento com base nos valores previstos para o próximo ano. Essa etapa aconteceu durante este ano, nos meses de junho e julho. Essa previsão de valores ela é feita através de uma resolução do Colégio de Dirigentes. Esse ano partiu da resolução 02/2020, depois foi retificada pela resolução 03/2020, e a informação utilizada para fazer essa previsão foi o orçamento do ano vigente, ou seja, do ano de 2020. Essa informação, essa base de dados, ela muda ao longo dos anos e do contexto que nós estamos. Já houve momentos em que o orçamento era previsto com base no ano vigente, mais 10%, quando era comum nós termos incremento. Já foi comum também nós utilizarmos o ano vigente menos 10%, já se preparando para uma redução orçamentária. E nos últimos períodos nós temos utilizado a reprodução do valor do ano vigente. A segunda etapa é a revisão do planejamento, essa que nós estamos neste momento, que é quando, a partir da proposta orçamentária enviada pelo governo federal ao Congresso, através do PLO, Projeto de Lei Orçamentária Anual, nós então revisamos o nosso planejamento, adequando ele ao orçamento que provavelmente estará disponível para nós. Esse orçamento é ainda uma proposta, carece de apreciação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, então o Congresso Nacional precisa aprovar, enquanto a lei orçamentária anual, para que nós tenhamos certeza do valor. Esses valores que são encaminhados pelo governo ao Congresso Nacional são distribuídos, então, internamente dentro do IFSC, de acordo com regras internas, neste caso, para este ano, de acordo com a Instrução Normativa 29/2020 da Reitoria. A terceira etapa, que pode ou não ocorrer, é a possibilidade de reajustar esses valores de acordo com aquilo que o Congresso Nacional deliberar durante a aprovação do projeto de lei orçamentária. Não é comum que aconteça grandes mudanças nesta fase. No entanto, no último ano, para o orçamento deste ano, em 2019, aconteceu mudanças e nós recebemos efetivamente um orçamento menor do que aquele que estava na proposta original do governo. Nesse momento, dado que a redução orçamentária prevista para 2021 é bem significativa, existe toda uma mobilização a partir do CONIF e a partir de algumas frentes parlamentares para que nós consigamos ter uma suplementação desse orçamento 2021, uma melhoria nesses valores. Caso ela se efetive, nós teremos essa etapa aí podendo revisar os valores que hoje estão previstos. Basicamente, a situação que nós temos hoje é essa, pela resolução 02, retificada pela 03, nós tínhamos disponível para o planejamento um orçamento de R$ 2.107.017, que foi o orçamento com o qual nós realizamos o nosso planejamento e que, inclusive, já foi apreciado pelo colegiado de campos. Neste momento de revisão, a partir da Instrução Normativa número 29, nós tivemos uma redução desse valor total, de R$ 2.107.007, para R$ 1.743.000. E aí uma diferença desta instrução normativa para a resolução, aqui nós já temos a distribuição dos diferentes tipos de despesa, custeio, investimento e capacitação. Essa distribuição foi realizada pela reitoria, no momento que ela recebeu os valores totais, não ainda colocando por campos, mas para o IFSC como um todo, pensando justamente nos valores de custeio que foram utilizados no ano anterior para a manutenção de cada uma das unidades, ou seja, foram privilegiados os valores de custeio e manutenção das unidades, e deixando o restante do valor para investimento, e também para capacitação. Nesse caso, nós tivemos uma distribuição proporcional, tivemos uma redução bem grande nessas duas naturezas de despesa aqui, tanto investimento quanto capacitação, como nós vamos poder ver no próximo quadro. Basicamente, se nós mantivermos os valores de manutenção como estão, já que custos com energia elétrica, água, contratos, eles não tendem a se reduzir, nós conseguiríamos manter quase a totalidade dos demais recursos de custeio e teríamos uma redução bem grande nos recursos de investimento, 342 mil para 7 mil reais, e também aqui por volta de um pouco menos de um terço aqui para recursos de capacitação. Nesses valores de investimento aqui estão previstos, tanto reestruturação de laboratórios,
estruturação de rede de gases para laboratório, todo o projeto de melhoria das condições para oferta de educação à distância, aquisições bibliográficas, tudo está previsto aqui como investimento e esses, inevitavelmente, nós teremos que fazer redução, porque o orçamento disponível para investimento é menor do que aquele que nós tínhamos. Dado esse cenário que nós temos, né, a proposta de encaminhamento que nós levaremos ao colegiado está resumida nos seguintes pontos. Primeiro, nós faremos uma redução de R$ 16.500 dos recursos de manutenção, a partir de um esforço de revisar alguns valores de contrato, para que a gente consiga repor a perda orçamentária que aconteceu nos demais projetos com recurso de custeio. Ou seja, nenhum projeto com recurso de custeio precisará ser alterado, precisará ter seus valores reduzidos. Segundo ponto, nós vamos para as coordenações de curso que tinham previsto valores a serem alocados para a compra de livros, considerando que nós tivemos uma redução bem grande de valores de investimento e também que nós provavelmente teremos acesso ao acervo virtual já no outro ano, esses valores serão devolvidos para os projetos de custeio das coordenações de curso, né? Como custeio, já que o nosso orçamento foi convertido dessa forma. Vamos reduzir o valor do projeto de capacitação, né, para adequar ele aos valores que estão disponíveis na Instrução Normativa 29, então são um pouco mais de R$ 10.000. Os demais projetos, são 8 projetos que contam com recursos de investimento, nós vamos reorganizar eles, retificar eles, para que eles constem como o valor de investimento como extra orçamentário, de forma que eles permaneçam no planejamento, na posição em que estão, na ordem de prioridade que estão, com as informações e os valores que estão, mas não vão entrar na linha de corte para a definição do nosso orçamento. De forma que, se a gente tiver alguma revisão pelo Congresso Nacional, seja possível simplesmente a gente alterar uma informação e o projeto volta a entrar dentro do montante orçamentário previsto para o ano de 2021. E, último encaminhamento, os recursos de investimento, que são bastante reduzidos, R$ 7.000, e são insuficientes para atender na integralidade qualquer um dos projetos cadastrados com recursos de investimento, seriam, neste momento, concentrados em um projeto genérico, que já existe no nosso PAT, já está cadastrado, que é o projeto 33, que é um projeto que trata de aquisição de imobiliário e equipamentos. Ou seja, um projeto bastante genérico, né, de tal forma que, se não houver revisão do orçamento, nós realmente ficarmos somente com esse valor disponível, né, nós consigamos, aí, em 2021, discutir quais são as demandas prioritárias a serem atendidas com esse valor tão pequeno, porque provavelmente essas demandas se encaixariam nesse projeto, já que é o projeto mais genérico que nós temos, já que ele traz aqui imobiliário e equipamentos de maneira bastante ampla. Essa proposta será encaminhada ainda para apreciação do colegiado de campos, depois dos ajustes do sistema e da análise técnica feita